Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá, internautas do E-Caderno. Meu nome é Thiago, eu sou professor de Biologia e vou passar para vocês algumas dicas e fazer alguns comentários do conteúdo do PISM-2. O tema geral do PISM-2 é a diversidade e interação entre os seres vivos. Nós temos que lembrar que essa relação entre os seres vivos, ou seja, os fatores bióticos de um meio, os fatores vivos de um meio, eles se relacionam também com os fatores abióticos, ou seja, com os fatores não dotados de vida. Temperatura, umidade, a incidência de luminosidade. Antes de tratar propriamente dito da zoologia e da botânica, o PISM-2 aborda alguns conceitos da ecologia. São as relações ecológicas. As relações ecológicas que podem ser intraespecíficas, dentro dos indivíduos de uma mesma espécie, e interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. A zoologia é a parte, então, que nós vamos estudar os animais. Uma série de características peculiares a cada grupo, a cada filo. Nós temos vários filos que vocês estudaram durante o ano todo, e aí nós temos que recordar as características típicas de cada um desses filos. Nós também temos no PISM-2 a questão da botânica, o estudo dos vegetais. Ultimamente o que nós notamos é que tanto a zoologia quanto a botânica têm aparecido nas provas na forma de cladogramas, sendo cobradas na forma de cladogramas, que é essa representação gráfica que permite sintetizar uma série de informações, certo? Na qual nós vamos ver aqui uma questão que pode aparecer na sua prova. Dentro do grupo da botânica, nós estudamos as briófitas, que são os musgos, os indivíduos mais simples. Nós estudamos as pteridófitas, que são representadas pelas samambaias, as gimnospermas, representadas pelos pinheiros, pela araucária, e as angiospermas, que é a grande maioria dos indivíduos que representam nesse grupo vegetal, que são aqueles que possuem flor. Então aqui nós temos um cladograma no qual nós vemos aqui, essas estruturas são chamadas de nós, aqui nós temos os ramos, 1, 2, 3, 4 ramos, e aqui nós temos os terminais. Os terminais desse cladograma são representados pelos grandes grupos da botânica. E aqui nós temos algumas características evolutivas que distinguem um grupo do outro. Por exemplo, entre as briófitas e as pteridófitas, nós temos aqui a letra A. O que essa letra A pode representar em uma possível questão? Qual que é a diferença evolutiva, estrutural e funcional mais notável que nós temos entre as briófitas e as pteridófitas? A presença de vasos condutores. Então essa letra A poderia ser exemplificada na sua prova pela presença de vasos condutores. Embora o PISM-3, a grande ênfase seja dada para a genética, a gente tem que recordar que outros assuntos também são importantes, inclusive para o conhecimento da genética. Nós temos aí a reprodução, as questões envolvendo a reprodução. Nós temos dois processos de reprodução sendo abordados, o processo de reprodução sexuado e assexuado, no qual nós observamos a grande distinção. É a presença da variabilidade genética na reprodução sexuada, diferente da reprodução assexuada, na qual nós observamos a geração de clones de indivíduos geneticamente idênticos. E para entender um pouquinho esses processos de reprodução e desenvolvimento humano e processo de contracepção, é importante a gente dominar bastante, aí fica uma dica bem interessante, o ciclo menstrual. Lembrar dos hormônios envolvidos e como que ocorre todo esse processo, inclusive os picos desses hormônios. Na sequência também é interessante a gente recordar um pouquinho da embriologia, a questão da mórula, a blástula e a gástrula, os processos de formação do embrião, os diferentes tipos de ovo, os diferentes tipos de nutrientes, onde esses nutrientes vão estar disponibilizados nesse ovo, toda aquela nomenclatura. Chegamos então na parte da genética, que é uma parte que sempre aparece na prova, e aí é bom a gente recordar alguns conhecimentos básicos. Fica a dica da gente estudar bastante as leis de Mendel, que embora pareça ser a parte mais simples, ela cai rotineiramente nas provas. Outra dica que fica para vocês é a questão da regra do E e do OU. Muitas vezes fica implícita em alguns enunciados a questão de você ter uma filha mulher e albina. Então, quando a gente aparece o E, nós temos que fazer a questão da multiplicação, diferente quando a gente aparece o termo ou o homem ou a mulher. Nós aplicamos aqui então uma adição. Finalizamos, nós também temos que recordar que no PISM-3, alguns termos que não foram abordados anteriormente na ecologia, agora são abordados, como a questão da energia e da matéria. Então aí cai para a gente aquelas questões dos ciclos biogeoquímicos, porque a matéria ela cicla, ela tem um ciclo fechado, diferente da energia que flui.
né? Então, é bom a gente recordar. E também na ecologia, no PISM 3, nós temos as questões dos desequilíbrios ambientais. Então, ficar atento para as reportagens, né, os fatos que ocorrem no nosso cotidiano, que sempre nos remetem à questão da ecologia, dos desequilíbrios ambientais. Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.